Oi pessoal, Sérgio Pistarino aqui, médico do esporte, proprietário da High Five Health. Hoje estamos com o William Joly. Joly, né? Isso. Acertei. Para mais um episódio de H5 Podcast Papo de Consultório. Hoje vocês vão saber dos bastidores, das novidades, do que vem acontecendo aqui dentro da clínica e o que o Joly vai trazer pra gente aqui também na clínica. Profissional novo, que está começando agora recentemente com a gente. Fisioterapeuta ortopédico. Isso. Tô certo, Joly? Ortopédico e traumatológico. Traumatológico. Conta um pouquinho pra gente o que é isso. Prazer, Sérgio, tudo bom? É um prazer estar aqui no podcast da clínica. Eu sou o William, sou formado em fisioterapia pela Uniso em 2021. Na faculdade já estava pensando em fazer ortopedia, já estava indo para essa área. E depois da formação, né, de estar graduado, fiz minha pós-graduação na Universidade de Vale do Paraíba, em ortopedia e traumatologia, né? Fisioterapia ortopédica e traumato. O que seria, né? Essa área da fisioterapia ortopédica e traumatológica? A gente tratamos, né, nessa área, lesões musculoesqueléticas, né, que a gente chamamos, que são lesões no osso, ligamentos, tendões musculares. Então, se você tem uma lesão, uma dor, né, no ombro, uma dor na lombar, ou rompeu algum tendão, rompeu algum ligamento, vai ser o fisioterapeuta ortopédico que vai te tratar, né? Uhum. E a traumato seria a parte mais de fraturas, né? Se você quebrou, por exemplo, o braço, que é muito comum em crianças, adolescentes e tal, e passou por um tratamento conservador, que é o gesso, não precisou da cirurgia, mas depois, quando retira o gesso, vai precisar de um tratamento fisioterapêutico, que vai ser um fisioterapeuta traumatológico que vai te tratar. E também lesões de traumas que vai precisar da cirurgia, né? Colocou placa, alguma coisa e tal. Depois disso, vai ser um fisioterapeuta traumatológico que vai te tratar. Um dos princípios da fisioterapia ortopédica é utilizar alguns aparelhos para analgesia e tal, inflamação também. E depois, a base maior é exercício fisioterapêutico. Exercício físico. Então, se você tem alguma dor, ou você já teve alguma lesão, e todo mundo na vida, né, a maioria das pessoas vão ter algum tipo de lesão, algum tombo, algum trauma, ou às vezes quebrou alguma coisa quando era criança, fique atento hoje, que a gente vai falar muito mais sobre isso e talvez a solução da sua dor o William vai resolver aqui com algumas dicas, ou pelo menos você vai ter confiança para tratar com ele. É muito diferente, William, você falou muito bem, que o fisioterapeuta ortopédico, ele não é o fisioterapeuta que vai ficar fazendo só massagem. Sim. Aquele fisioterapeuta que vai só ficar fazendo liberação, ou que vai colocar uma bota de recovery. E também não é o fisioterapeuta que vai fazer drenagem, que vai fazer estética. Sim. Né? Então, o fisioterapeuta ortopédico, e por isso que o William tá com a gente aqui na clínica, é justamente para as pessoas do dia a dia do trabalho e também para os esportistas, quando estão sentindo dores funcionais. Né? A gente tem até uma pecinha aqui, William, para representar o músculo. Então, dores, o músculo também faz parte, lesões musculares, né? Isso. E aí o ligamento também liga esses músculos, também tem as doenças ligamentares e depois lá por baixo tem os ossos também. Então, todo mundo, na verdade, se não foi ainda candidato a passar no fisioterapeuta ortopédico, provavelmente ao longo da vida alguma dor vai te levar no fisioterapeuta ortopédico. Todo mundo conhece muito ortopedista, mas aí o principal ajudante, na verdade, quem faz as coisas acontecerem mesmo é o fisioterapeuta. Quem está com você o tempo todo ali, vendo o tratamento, a evolução, é um fisioterapeuta, né? E a base da fisioterapia ortopédica são exercícios. Eu até costumo falar que quando o paciente não tá conseguindo realizar os exercícios, aí que a gente vai para uma base mais passiva, que são a parte de eletroanalgesia. Eu costumo muito utilizar eletro para o paciente conseguir realizar os exercícios, né? Porque essa parte mais passiva do tratamento, ela tem que ser muito rápida. Tem que ser só para amenizar a dor. Eu falo que é para apagar as chamas. Quando o paciente está com muito dor, está muito álgico, está inflamado, está muito incapacitado, aí utiliza essa parte mais de termofoto, ultrassom, laser e a eletro. Passou dessa fase muito álgica,
apagou um pouquinho as chamas, é exercício. Porque exercício é o que vai fazer o paciente melhorar, curar, vamos dizer assim. Então, E olha só, há anos atrás, e muita gente atualmente ainda está preso nesse mito, nesse paradigma, que é, tá com dor, vai fazer repouso. Tá com dor, tem que não fazer nada. Tá com dor, não pode fazer exercício. Tá com dor, tem que ficar quietinho. E não necessariamente isso vai acontecer. Existem casos e casos, mas os princípios mudaram ao longo dos 20 anos. Sim, Tinha um princípio, dentro lá da medicina esportiva, a gente estudava muito o princípio do Price, e um deles significa, o R significa rest, né, que é descansar. Então isso lá, os jogadores de futebol, os atletas na década de 70, 80, tinha lesão, falavam assim, você vai ficar 30 dias sem jogar bola. E era assim que fazia. E hoje os protocolos estão todos baseados no load, né? Que é loading, é o carregamento, seria movimentar e colocar essa pessoa na função. Como é que é isso na prática? Hoje em dia é totalmente contraindicado o repouso, né? Que a gente chama, o máximo é um repouso ativo, que a gente chama. Que você pode descansar um pouquinho, mas tem que continuar fazendo algumas tarefas. Igual, por exemplo, na lombalgia, se você tem uma dor lombar, até é contraindicado você repousar. Não deve se repousar, você deve continuar fazendo as coisas. Talvez você não vai conseguir fazer as igual, mesmas coisas. Normal, igual antigamente, antes da dor, né? Mas deve fazer alguma coisinha. Não deve ficar o dia inteiro na cama. Isso é contraindicado. Isso vai fazer você piorar. Em vez de melhorar, vai piorar. Então tem que fazer algum repouso ativo, que a gente chamamos, nesse começo. Que é talvez fazer umas coisinhas em casa, continuar fazendo as tarefas, se você for uma dona de casa, continuar a tentar, pelo menos, lavar uma louça, limpar um pouquinho a casa e tal, se manter ativa e fazer os exercícios, procurar um fisioterapeuta para amenizar a dor e fazer alguns exercícios que melhorem essa dor. Claro. Pedrinho, até vou pedir para ele editar depois, para aparecer aquele cara fazendo assim, ó, buf. Sabe? Porque realmente as pessoas, lombalgia é o que a gente mais vê aqui na clínica, os esportistas ou a pessoa que estava começando a fazer o exercício porque estava vindo de sedentarismo começa a ter uma dor lombar, muito comum essa região doer no começo, né? E aí ele vem na próxima consulta falando, nossa, eu tive que parar de fazer o exercício, não estou treinando mais, doutor, porque eu estou com dor lombar, né? Então isso está mais que, é contraindicado, não é nem que é uma orientação, é contraindicado você estar parado. Por isso que eu falei, Pedrinho, vocês estão quebrando paradigmas aí, coloca explodindo a cabeça da pessoa, porque vocês precisam se movimentar. Movimento é cura na maioria das vezes. E às vezes umas lesões de corredores, né, que é mais sobrecarga e tal, passam alguns médicos e recomendam parar de correr e tal, não é tão recomendado. Mas, por exemplo, se você está uma carga de 10 km correndo toda semana e aumentou para 20 do nada, obviamente vai ocasionar uma sobrecarga naquela estrutura e vai causar essas dores. O que a gente pode fazer? Não correr os 20, mas correr 10, 5, para a pessoa continuar naquilo, porque tem muitos atletas que são apaixonados, que não vivem sem aquilo, então você não pode tirar aquele direito da pessoa de correr, mas não pode aumentar tanto, não pode sobrecarregar. Então reduz para uns 5, 10 km, vê como que tá e com isso faz o tratamento fisioterapêutico, faz o fortalecimento, ameniza aquela inflamação que está ali e vai aumentando depois gradativamente essa carga, né? Começou com 5 km, vai para 6, 7, vai aumentando aos poucos. Sim. Mas é ideal não tirar isso do... Isso. É que o que eu vejo, e eu queria a sua opinião também nos seus atendimentos, a população no geral ela é muito 880. Então é assim, é o que a gente tá falando. Olha o que a gente está falando, que vocês vão poder continuar fazendo o movimento de vocês, porém com uma carga, uma intensidade, um volume menor. Isso não é descanso total. Então é diferente isso. E vocês às vezes passam por cima disso e falam, não, então já que eu posso fazer, eu vou fazer do mesmo jeito. E aí então ou fica totalmente parado ou continua na mesma, com a dor e com a lesão fazendo as mesmas coisas. E aí é óbvio que os extremos vão causar problema. Então o tal do equilíbrio que a gente fala muito da alimentação também vale para a fisioterapia? Faz sentido isso? Faz. Tem que ter esse equilíbrio. Não pode correr os 20 km se você está ali
tá vendo que com 20 tá muito lesionado, tá muito prejudicado, diminui. Não precisa também cortar, mas reduz, porque aí você vai ver que vai melhorar. É melhor dar um passo para trás, mas e depois desse um passo para trás evoluir constantemente, né, do que parar, cessar e ter uma vida mais sedentária, não ter mais o prazer, né, da vida, né? Tirar aquela prática física da sua vida não é o ideal. Então dá um passinho para trás para depois ter uma caminhada mais constante, que é o ideal. E uma outra coisa que vocês devem enfrentar, e o médico também enfrenta muito isso, que é ninguém quer parar na fisioterapia. Sim. Alguém quer machucar, não. Então as pessoas têm medo da fisioterapia, elas não querem ir lá na fisioterapia, porque também ela sabe que ela está no momento de recuperação, ela não está na performance dela, ela vai ter que fazer coisas que são chatinhas de fazer. Então tem muito isso também. O fisioterapeuta, ele vira o melhor amigo depois que a pessoa entra lá. Até você tem o caso do vídeo que você mostrou recentemente, a gente vai tentar colocar esse vídeo para vocês, do Jolie jogando tênis de mesa com o paciente para ele voltar na função. A gente vai colocar aqui para vocês verem. Então no começo pode ser, eu não queria ir lá na físio, vou ter que ir lá no Jolie, ele vai fazer umas coisas que dói, machuca, só que depois vira o melhor amigo, porque tá sempre constante ali e cria uma relação íntima, né? É importante na fisioterapia você trazer o paciente para o tratamento, né? O paciente tem que ver um motivo para ele estar ali, ele tem que ver que os exercícios têm um objetivo, cara. Então, tipo, igual do paciente que você falou, que é um paciente com Parkinson e tal, que eu trouxe o ping-pong para ele porque é algo que ele ama. E tipo, as raquetes que a gente utilizou no vídeo é dele e é de 1900 e bolinha. Olha então, só. tipo, ele guardou e tal, e é algo que ele gosta. Então, inserir aquela prática que ele gosta na físio para trazer ele para mim, né? Para trazer ele para físio, para ele não faltar. Ele, eu vou lá, eu sei o que eu tô fazendo lá, eu sei o porquê que eu tô fazendo aquilo. Então, os exercícios têm algum objetivo, claro, no dia a dia dele. E em outros casos também, em atletas, por exemplo, corredores, você tem que trazer exercícios com objetivo ao retorno à corrida. Se é um jogador de futebol, você tem que trazer exercícios com um objetivo ao retorno ao futebol. Então, principalmente do meio para o final do tratamento, tem que ser exercícios com esse objetivo. Se for futebol, trazer uma bola, jogar para ele chutar, fazer alguma condução e tal, que são gestos esportivos do futebol. O paciente vir pra gente. Isso, e isso a gente considera isso como uma transição, né? Depois tem um momento ali da analgesia que ele comentou. Então aí às vezes os equipamentos, o choquinho, o laser, enfim, gelo, tudo isso vai aliviar a dor, ele vai conseguir mexer melhor e fazer você fazer bem os exercícios. Depois, numa fase mais para o final da fisioterapia, você vai para uma transição onde você vai voltar para sua função que você tinha no seu esporte ou no seu trabalho. Mas tem também uma questão que eu vejo e muita gente não procura o fisioterapeuta correto e ela fica sem treinar porque ela está com alguma lesão, mas na verdade ela poderia estar fazendo exercícios também semelhantes para se manter ativa. Vamos dar um exemplo, você está com uma fascite plantar, né? Então uma inflamação da fáscia do pé. E isso te impede de fazer um bíceps, um tríceps na academia, fazer o desenvolvimento? Não. Né? Então o fisioterapeuta também, às vezes a pessoa tem insegurança. Né? Então ela está machucada no pé, ela acha que qualquer coisa, qualquer exercício ela rotula do mesmo jeito, como se fosse tudo igual. Sim. O fisioterapeuta vai estar tratando do seu pé e ele também vai estar te orientando todos os outros exercícios que você poderia estar fazendo sem estar na fisioterapia. Sim. Porque também eu vejo muito isso assim, isso eu estou falando dos pacientes que eu indico para fisioterapia. A pessoa ela quer se manter fazendo algumas coisas que ela quer entender o que ela poderia estar fazendo. E muitos fisioterapeutas e ortopedistas travam e falam assim, você só vai poder fazer comigo aqui na sessão. Sim. Não deixam a pessoa fazer nada porque tem medo de talvez... Eu até entendo, o ortopedista tem medo da cirurgia dele estragar a cirurgia dele, ou o fisioterapeuta tem medo do paciente ser inconsequente, fazer coisas que não era para fazer e segura demais. Aí o paciente fala, mas eu não tenho poder aquisitivo de fazer 10 sessões do jeito que eu gostaria, eu vou ter que fazer 2. E o resto da semana, como é que ele faz? Você sente isso e você orienta também o que a pessoa vai fazer em casa ou o que ele pode fazer? Isso que você falou,
falou, Sérgio, é muito comum em pós-operatórios, né? Por exemplo, em pós-operatório de prótese total de quadril. Nos primeiros dias, né, você não vai poder mexer tanto naquela região, vai fazer mais um processo analgésico, né, e anti-inflamatório, mas exercícios ficam um pouquinho mais privados, né, porque tem o risco da cirurgia, prótese de quadril, tem um risco de luxar, né, então você não pode mexer tanto naquela articulação, mas a pessoa, ela não vem só com aquela dor, você não pode tratar só aquela articulação, você tem que tratar o paciente como um todo. E tá, você não pode mexer tanto no quadril, mas você pode mexer um pouquinho no joelho, fazer fortalecimento para o quadríceps, fazer exercícios para a coluna no geral, porque muitos pacientes ficam em repouso, né, nesse pós-operatório imediato, então fazer um pouquinho de exercício de mobilidade para a coluna, por exemplo, mexer um pouquinho no joelho, como eu falei, nas articulações periféricas, né, adjacentes àquela lesão. Então isso é muito comum e você tem que orientar o paciente o máximo possível. O paciente não pode sair da consulta, da sessão sem dúvidas, né? Com dúvidas, quer dizer. Então você tem que orientar ao máximo o paciente, você tem que enxergar que o paciente saiu dali aliviado, saiu bem orientado, e o máximo que o paciente sair ativo, né? Fazer as coisas ativamente, se manter ativo, melhor será. Se ele está com uma dor na face plantar, mas ele pode ir na academia e ele vai se sentir útil, né? Vai estar naquele ambiente ainda, né? Não vai sair. Porque muito que acontece, o paciente está lá certinho, está indo na academia bonitinho, sofreu uma lesão, aí vai ter que ser recluso da academia. Para depois voltar, volta o processo tudo novamente. É um outro problema. Então, tipo, fazer com que o carro não pare, vamos dizer assim, né? É o melhor. Importante. E você vê da ligação, o Joly dando essa importância, da ligação do corpo todo, de um cuidado integral e preocupado com a questão também da saúde mental, né? Então a lesão já vai levar a gente a depreciar um pouco o humor. O que significa isso? Deve ficar mais triste, né? Ficar mais reclusivo, ficar mais mal-humorado, porque a dor gera isso, o mecanismo da lesão gera isso, mas também existe um afastamento das atividades que a pessoa fazia. Então, tanto a nível trabalhista quanto a nível social. Sim. Então, isso reduz a saúde mental. Vamos falar, ele sai do nível ok, e também não só a lesão, mas também o humor dessa pessoa rebaixa. Então, o fisioterapeuta que entende isso, que cuida do todo, ele tem um grande diferencial na mão, né, de cuidado da pessoa como integral. O que essa pessoa saiu da consulta aliviada, não só da dor, mas ela também conseguiu, de certa forma, entregar, vamos falar assim, putz, eu fiz o que eu tinha que ter feito, cumpri as minhas obrigações, para ela ter aquela liberação de dopamina de recompensa, de falar, putz, eu fiz o que eu tinha que ter feito, próximo dia eu vou executar isso de novo. Porque a atividade física hoje em dia é uma fuga, né? Porque hoje em dia a nossa rotina está tão agitada, está tão estressante, que quando a pessoa faz a sua atividade física, ela dá aquela relaxada, né? O melhor momento do dia. Muita gente até posta isso no perfil, né? É o melhor momento do dia, que é o momento do exercício. Então o ideal é não tirar esse melhor momento do dia dessa pessoa, né? Porque pessoas, por exemplo, que são sedentárias e que de uma hora para outra começa a fazer uma atividade física, né? Que é muito difícil sair do zero. Sair dessa inércia do sedentarismo. Então, quando a pessoa sai e começa a fazer, e faz 3 meses, dá uma lesão, você não tirar ela desse progresso, né, da atividade física é muito importante, porque se essa pessoa já é sedentária, causou essa lesão e ela para totalmente, a chance dela ficar nesse sedentarismo por muito mais tempo é maior, é grande, né? Então é ideal. É verdade. Para você que está ouvindo a gente, e que dicas você pode dar? Ninguém quer se lesionar, mas aí a pessoa que está no dia a dia, tanto no trabalho quanto no esporte, o que ela pode fazer como prevenção? Dicas preventivas aí. Você tem que saber respeitar o seu corpo, saber ouvir o seu corpo, né? Você tem que ter um preparo físico bom, né, para fazer as atividades físicas. Não pode pisar na jaca, vamos dizer assim, do nada já começar a pegar muito peso.
estressar muito o corpo, né? Sobrecarregar o corpo. Então, por exemplo, se você nunca correu e vai querer começar a correr, não pode começar já correndo, né? Fazer 5 km do nada. O seu corpo não está acostumado com isso. Então vai pegando leve, quer começar a correr? Começa com uma caminhadinha, faz o preparo físico, faz a musculação e vai progredindo essa carga, né? Isso eu acho uma das maiores prevenções. E também uma boa qualidade de sono, né? Isso. E uma boa alimentação. Tendo esses 3 qualidades, né? A prática pilares, né? Isso, a prática de atividade física progressiva, bonitinha, boa qualidade de sono e uma boa alimentação, eu acho que é o que mais previne. Né? É verdade. Legal, você viu, esse estilo de vida imperando novamente como fatores, né? Como pilares para você prevenir lesões. Então o sono é extremamente reparador, né? Sim, mais reparador do que muitos suplementos, sim. Né? Mais reparador do que muitos remédios. Aí a alimentação, claro, você tem que ter tanto a parte de energia, mas também para cicatrizar o tecido. Sim, sim. Né? Recuperar esse tecido, você vai precisar de ter esse aporte proteico, colágeno, vitaminas, minerais, né? Então tudo isso também vem da alimentação. E o exercício físico, que quando o Jolie coloca, a gente na medicina esportiva fala assim, todo mundo começa faixa branca. Todo mundo, isso é ter autoconhecimento de falar assim, eu comecei agora, eu vou conseguir fazer o que o faixa preta faz? Sim, sim. Não, então se você tem essa consciência, esse autoconhecimento que você tem que começar do início como faixa branca, 99% dos problemas vão ser resolvidos. Sim, a pessoa que coloca, ela se posiciona no devido lugar. Sim. E aí automaticamente o corpo vai se capacitando para ela executar. E é um erro muito comum de amadores que começam, começar já uma carga muito alta, batata. Deu 2, 3 meses, tá vindo para físico, tá com alguma lesão no tendão, se é um corredor, tá com canelite, tá com fascite plantar. E se você vier mais cedo, né, sentiu essa dor e já vir para físico, o tratamento é mais rápido, que é só remanejar a carga, dar uma fortalecida naquela estrutura ali, naquela região, que você vai ter uma continuidade maior e vai ser mais rápido o tratamento, o resultado vai aparecer mais rápido. Agora também, se você sentir essa dor e continuar correndo e deixar essa lesão ir aumentando, né, até mudar a composição daquele tecido, fica mais difícil também o tratamento. Né? E existe, então, a gente fala muito da fisioterapia ortopédica e as lesões. Então existe o fisioterapeuta ortopédico que faz também só a prevenção? Por exemplo, o corredor pode vir, fazer uma avaliação com você, conversar com você e ver o que ele pode fazer de exercício, você pode fazer junto ou indicar para ele fazer, para ele prevenir as lesões? Existe isso? Tem um grande diferencial da fisioterapia, por exemplo, a musculação, né? Os músculos são recrutados, né? Que a gente exige. A fisioterapia, ela pega mais as musculaturas estabilizadoras, né, do nosso corpo, por exemplo, do ombro, pega mais o manguito rotador, que são os 4 músculos que estabilizam a articulação. Já na musculação pega um pouquinho mais do deltóide, músculos mais estéticos, né, que aparecem mais superficiais, quer dizer, né. Então é ideal passar pela físio para ver como que está essas musculaturas, como que está a articulação e fazer alguns exercícios para estabilizar melhor, né? E não ter tantos problemas futuros. Na corrida a gente vê muito no Instagram o pessoal falando dos exercícios preventivos. Sim. Então os corredores eles vão lá para o treinamento funcional ou fazem em casa ou antes de correr uma série de alongamentos ou ativações que eles gostam de falar. Isso faz sentido na ciência? Alongamento hoje em dia não se faz mais, né? Hoje em dia está tirando os alongamentos. Você pode até perceber na corrida e também em jogos, você vê que os jogadores não fazem mais o alongamento. Eles fazem tipo uma rodinha, faz um bobinho ali, uma ativação, pega alguns clones, faz alguns trotes, que é ideal antes da prática da atividade física, né? É fazer um aquecimento, não um alongamento. Que são as ativações. Isso, que são as ativações. Então dar um trotezinho, começar mais leve, fazer alguns exercícios para aquela musculatura, elevação de tornozelo, exercícios que estimulem a face plantar também, para não estressar e não causar uma lesão durante a corrida. Preparar, né? Acaba, quando você faz as ativações, você
joga um pouco mais de líquido ali, por exemplo, nas articulações, né? Os líquidos sinoviais. A circulação sanguínea também começa a ser direcionada para aquela região. Então não vai ser um avanço súbito, que às vezes esse avanço súbito, quando você já se joga no futebol sem ter feito essas ativações, pode aumentar estatisticamente a chance de lesão. E para quem também tem tendinopatias, né, uma fascite plantar, quando acorda, também é super importante fazer essa ativação muscular, porque um dos grandes sintomas de tendinopatias, de fascite plantar, de fascite plantar, é a dor no primeiro passo. O paciente acordou, foi pisar no chão, ele sente essa dor. Então fazer algumas ativações na cama também é super importante para esses pacientes que estão com alguma lesão no pé, alguma tendinopatia. Vamos falar um pouquinho dos corredores, já que entrou mais nesse assunto. Quais são, você vendo na prática, quais são as 3 principais demandas dos corredores que levam às consultas da fisioterapia, a reabilitação ou a prevenção? Normalmente lesões no pé, né? A fascite plantar, tendinopatia do tendão do calcâneo, né? Que é muito Aquiles, comum. né? Isso. E lesões no joelho, articulares. Lesões no joelho também é muito comum. E principalmente em corredores amadores, né? Que começou agora, iniciantes, quer dizer, né? Que começaram agora e não tiveram uma assessoria, né? Um acompanhamento ideal, começou por conta. E é comum, é raro. Quando a pessoa não sabe, é normal. Então, ter essas lesões de sobrecargas, né? E em pacientes também que correm bastante tempo e tipo, daqui um mês eu tenho uma corrida de 30 km. Então ele está naquele período que ele aumenta a carga, né? Aumenta a quilometragem por semana e é onde que começa também a sentir essas dores. Em corredores é muito comum essas lesões de sobrecarga, né? Então, se você conseguir remanejar essa carga, progredir de uma forma ideal, previne muito. Já exclui lesões, bastante as lesões, né? Tem uns testes nos corredores que são os testes de biomecânica. E esses testes, eles são importantes, igual tem na bicicleta o Bike Fit, também entender como você está fazendo esse movimento, esse gesto esportivo. Para algumas pessoas, não é para todo mundo, mas para algumas pessoas isso pode ser de grande valor para prevenir lesões, né? E você, pensando em tecnologias, exames, tem algum exame que você indicaria todo corredor fazer? Ou alguma coisa assim, que todo corredor que quer avançar na corrida e não fazer só uma corrida leve, fazer na parte da fisioterapia? Tem alguma coisa assim? Tem um exame, eu acho que é não é baro. Baropodometria? Isso. Que é o da pisada. Da pisada, que tem que ver, avaliar bem. Se tiver uma pisada mais plana, fazer as palmilhas, né? Que é muito importante. Mas em si não tem tantos exames, é só mais os testes funcionais que a gente avalia a função física, o nível que a pessoa está, para remanejar o fortalecimento dessa pessoa, né? Mas seria mais ou menos isso. No máximo que a gente avalia é a pisada, né? E também tem os testes das esteiras, que são legais quando o paciente já vem com alguma dor, com alguma queixa. Por exemplo, eu estou com uma queixa de uma dor na lateral do joelho. Faz o teste na esteira para ver como é que a pessoa está lá correndo na esteira com um vídeo, né? Grava o vídeo e vê a avaliação biomecânica, postural da pessoa durante a corrida, né? E vê como está a pisada dela, se está promada, não está supinada e tal. E vai avaliando e vai readequando o paciente, né? Se tiver com uma pisada mais pronada, reduz um pouquinho. Você tocou num assunto legal da pisada. E aí a gente pode entrar na questão dos tênis. Sim. Tênis esportivo, os tênis de corrida, os tênis de crossfit. Faz sentido realmente, existe esse consenso? O que você vê assim, que o tênis ajuda ou atrapalha? Porque tem hoje em dia, não sei se vocês já viram aí, tem o pessoal da corrida natural que corre descalço uma maratona. Sim. Ou corre com tênis que são skin, que é como se fosse uma micropele, como se fosse uma meia, que vão calçar os dedos e tudo mais, e corre só com uma proteção, mas o pé totalmente solto e totalmente natural. E esses fisioterapeutas defendem que o melhor amortecedor é o
coxim gorduroso do Sim, calcânio e a nossa biomecânica já é feita para corrida. Perfeito. E do outro lado existem os fisioterapeutas, né, que super protegem o pé e colocam os grandes amortecedores, as placas. Então existe um conflito científico mesmo quanto a esses dois lados, né? Um tem um fundo que a gente sabe, né, um viés comercial, porque tem a questão do um vende um produto e o outro fala que seu pé, ok, mas ao mesmo tempo a gente tem que também ter um discernimento, que é a minha opinião agora, né? Como que eu vou mandar todo mundo correr na rua descalço? Sim. Isso pode até ser o mais saudável, isso pode até ser, vamos falar que esse grupo, ele tem razão. Mas como que as pessoas vão fazer para correr uma maratona descalço? Eu sei que tem as pessoas que correm lá. Pode ter um vidro, pode ter algo que vai machucar o pé dessa pessoa. Então, em ambientes ideais, em ambientes perfeitos, eu até entendo correr na esteira e tudo mais. Mas é real esse andar natural? Ele pode ser colocado na prática? E ao mesmo tempo, eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Os tênis, eles precisam de ter todas essas tecnologias e todas essas proteção, cabedal, aí tem um amortecedor que tem um ângulo X, que sei lá o que, pra fazer você estar seguro no... Eu não tô nem falando de performance, tô falando de segurança, para você não ter lesão, isso faz sentido? Como você falou dos conflitos, né? Hoje em dia as evidências concluem que não tem um tênis ideal, né? Você pode correr descalço, pode correr com o melhor tênis 3.000, 4.000, não tem qual é o melhor. Eu falo para meus pacientes que você tem que correr com um tênis que você se sinta confortável. Se você colocou no pé e sentiu que ele é confortável, vai com ele. Lógico, vai ter pacientes que vai preferir tênis maiores, com suporte maior atrás. Vai ter pacientes que vai preferir tênis mais retilíneos, que não tem tanta absorção de impacto, mas tem que ser um tênis que você se sinta confortável. Igual tem pacientes que vai correr descalço, não é tão seguro, mas se ele se sente confortável com aquilo, sempre correu daquela forma, então não tem muito o que você fazer. Se ele quiser... Desculpa. Se ele quiser e ele se sente bem com aquilo, não tem problema nenhum, porque às vezes tá 20 anos correndo descalço. Se esse paciente colocar um tênis e correr, a performance dele provavelmente vai reduzir, porque ele não está acostumado com aquilo, né? Mas como você falou, tem um risco de, na rua, né? As ruas não são tão limpas, né? Então tem esse risco de ter um caco de vidro, ele pisar numa pedra e virar o pé. Então tem esse risco, mas se o paciente quiser... Individualizar. Vai ter tênis também que vai estar com um suporte maior para torção, que o paciente não vai mais alto, isso, com cano mais alto, o cano. Fala isso. Vai ter tênis que tem uma absorção maior de impacto, mas daí vai de paciente para paciente. Agora, por exemplo, o paciente está correndo, sentiu um incômodo no pé, e ele corre com um tênis mais retilíneo, por exemplo, a gente dá uma readaptação, coloca um pouquinho, aumenta um pouquinho no calcânio, a altura do tênis no calcânio para melhorar a absorção de impacto naquela região. Mas aí é quando o paciente sente algum incômodo. Se você está correndo e não sentiu nenhum incômodo, segue. Perfeito. Segue. E até para também complementar isso, tem alguns jogadores profissionais de tênis, de futebol, que apareceram já com o super tênis e às vezes eles tiram esses tênis e os pés estão todos arrebentados. Sim. E até inclusive perderam um contrato por conta disso. Né? E recentemente teve um jogador de tênis, eu não lembro agora quem é, a gente vai buscar e vai colocar aí também, que tirou logo depois da partida e o pé estava completamente machucado. E não sei se era Nike ou era Adidas, e enfim, teve uma briga contratual até por conta disso, porque ele tirou em público, o pé estava machucado. Então assim, é o super tênis, era alta tecnologia e machucou o pé dele. Então existe essa individualidade. Imagina, todo pé é igual? Sim, não. A outra coisa, todo mundo pisa igual? Não. Nem o pé, comparado ao outro é igual, né? Você pode ter pequenas diferenças entre o pé e o outro, então imagina se a gente vai enquadrar isso tudo de uma forma genérica. Igual da pisada, você falou, né? Tem estudos mostrando que, tipo, qual que é a melhor pisada? Primeiro com calcânio ou com antepé? Não tem diferença. Exato. Se você corre com
com a pisada no calcânio primeiro, Avançar no calcânio. continue. Se você corre pisando com o antepé primeiro, continue. Exato. É o seu jeito. Exato. Cada tem corredores profissionais que vão fazer de um jeito ou do outro. Então, assim, o cara é recordista, você vai mudar o gesto esportivo dele, ele vai piorar essa condição. Uma outra coisa que você fez eu lembrar também é com futebol, o pessoal antigamente jogava muito descalço. Então, vários jogadores, se eu não me engano, o Ronaldo Fenômeno, o Pelé eu sei que tinha isso, mas o Ronaldo Fenômeno, ele foi um dos que demorou muito a adaptar a usar chuteira. Porque quando ele entrou na base, ele ganhou a chuteira lá com 12, 13 anos de idade e ele teve uma dificuldade grande de se adaptar com a chuteira. Ele perdeu performance, porque ele é acostumado a jogar descalço. Então, ele toda hora terminava o treino e queria jogar descalço. Ele queria jogar descalço o tempo inteiro, os treinadores obrigando ele a usar a chuteira. Se eu não me engano, foi o Ronaldo Gaúcho. E também é importante, se você está começando a correr, também não correr de coisa de All-Star, né? Procura um tênis de corrida. Lógico, não precisa ser o de R$1.000, de R$3.000. Mas, tipo, procura um tênis razoavelmente bom, né? De R$300, R$400, pra prevenir. Não vai correr com qualquer tênis. Você não vai correr com tênis de basquete. Não tem que uma basquete, você não vai correr com tênis de basquete. Então, mas dentro dessa gama de tênis, você não precisa ficar preocupado que eu tenho que correr só com de 3 mil. Sim, com aquele tênis super fantástico que você vê na propaganda e tal. Não precisa ser necessariamente. Perfeito. O que mais você gostaria de falar para encerrar com a gente hoje? Tem alguma coisa que faltou? Seu público-alvo, então, realmente. O público-alvo de atendimento, esportistas e trabalhadores, né? Com dores, lesões. Isso. Normalmente, na clínica eu pretendo trabalhar com os corredores que tem assessoria, né, da Nexus, pacientes mais ativos. Eu atendo também pacientes mais idosos, eu super adoro, mas a minha ideia aqui é trabalhar com esses pacientes mais ativos que tragam esse desafio, né, do esporte em si. Trazer um tratamento mais ativo, mais dinâmico. O William está entrando com a gente para fazer parte do corpo clínico da fisioterapia. Então, mais um fisioterapeuta renomado está entrando com a gente para dar continuidade nessa transformação que a gente propõe aqui na High Five. Então, medicina, nutrição, fisioterapia, psicologia e educação física juntas aqui num só lugar, formando esse grupo, essa casa de saúde para o cuidado de vocês. Se vocês estão de longe, não tem problema, a gente pode também ajudar vocês de forma online, remota, ou só com as instruções, com as dicas que a gente vem dando para vocês aqui, vocês procurarem profissionais que façam esse linguajar ou a filosofia parecida, vocês vão estar bem acompanhados aí também, a dica que a gente dá para vocês. A gente vai ter outros episódios, que a gente vai trazer os outros fisioterapeutas, então vocês fiquem atentos. Já aproveita, se vocês gostaram de hoje, deixa o joinha, curte, se inscreve, curte, assina já o canal, se inscreve no canal, porque os próximos episódios vão vir mais quentes ainda, com mais profissionais, e a gente vai trazer mais conteúdo de relevância para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.